Olá, olá. Vou falar hoje sobre o medo. O medo, sentir medo é nos destruir. O medo nos prejudica mais do que a gente pensa. Eu vou passar para vocês o que o mago, deixa eu ver o nome dele aqui, o que não sou eu que estou falando, ele baixou aí num centro espírita chamado Casa Plataforma. Vou botar aqui embaixo que é melhor. Crie Mago Cripitrus. Cripitrus. Ok? Eu já sabia que o medo nos prejudica, mas não assim, em certos detalhes. A coisa é ruim. Então, anotei as coisas que eu assisti no vídeo. Agora, ele diz o seguinte: o medo, para começar, né? O medo traz ansiedade. Porque as pessoas têm o quê? Medo de perder a beleza, a mocidade, perder o marido, perder a mulher, o filho. O filho tem medo de perder os pais ou a filha. As pessoas têm medo de perder o emprego, a própria vida, né? Tem medo de morrer. Perder o dinheiro que está no banco nessa atual situação, né? Que tem tanta gente sofrendo golpes aí, perdendo dinheiro, ou um sequestro por causa do Pix e perdem o dinheiro, né? Os que são um pouquinho felizes, porque felicidade não existe, a total felicidade nesta dimensão, mas aqueles que acham, vamos dizer, que são felizes, ou realmente são, têm medo de perder a felicidade, medo de perder a alegria, medo de perder o sentido da vida, como muita gente assim pergunta. O que nós estamos fazendo aqui? Para que tudo isso? Para que a gente vive, né? Muita gente pergunta, né? Isso tudo, esses diversos medos, eles geram uma total ansiedade que prejudica, vai ocasionar problemas no nosso corpo sutil, nos nossos corpos sutis, em todos, e no corpo físico. Eu estou explicando de uma assim, diferente, né? De uma outra maneira. Quem já assistiu o vídeo dele está percebendo que eu estou empregando outras palavras, explicando de uma outra maneira, tá? Eles são mais evoluídos, explicam de uma maneira mais evoluída. Eu sou mais simplória, então explico de uma maneira mais simples e também com a intenção de atingir pessoas mais simples. Bom, também a ansiedade passa a gerar. Aí você tem medo. Medo gera ansiedade. Depois que você adquire também o medo e a ansiedade, aí a ansiedade começa a gerar insegurança, raiva, ódio em algumas ocasiões.
Gera ansiedade, gera intolerância, impaciência, faz sentir acuado, sensível, faz a mente criar uma matéria tóxica que fica impregnada na aura e assim você fica um depósito de lixo astral. A tua aura é o perispírito. Então, o que acontece? Medo gera ansiedade, depois a ansiedade gera insegurança, intolerância, várias modalidades. Aí começa a impregnar o perispírito, que estava mais ou menos, o teu perispírito. Perispírito é aura, aura é o perispírito. E aí, como a ansiedade ela gera diversas coisas, ela não vai só gerar uma coisa, né? Porque atualmente as pessoas têm medo de tudo. Medo de bala perdida, medo de ser assaltada, medo de sair na rua. E esse medo, ele se estende, tem várias ramificações, várias ansiedades. E aí, o perispírito que estava lá direitinho começa a ficar sujo. Né? Começa e ele fica então impregnado de lixo. Chama-se lixo astral, ele vira aura, perispírito, a aura vira um depósito de lixo astral, porque nós somos co-criadores. Então, a nossa mente começa a gerar, somos nós mesmos que geramos esse medo. Aí você pode dizer assim, não, mas eu tenho medo porque a situação está horrível, eu tenho medo de ser assaltado. O medo não é meu, são os assaltantes que geram o meu medo. É a situação financeira que gera esse medo de eu perder, de eu ficar pobre. Não. É o teu pensamento. É a tua mente que está pensando e está gerando isso tudo. Mago Criptos disse: o que faz isto tudo é a mente das pessoas. E o que acontece? Nós temos os chakras no perispírito. Coronário, o laríngeo, o cardíaco, o plexo solar, umbilical, o sexual e o básico. O que é que acontece? O perispírito vai ficando impregnado. E acaba essa energia tóxica, esse lixo, ele vai se acumulando, além de se acumular ele vai se acumulando num determinado chakra, que é o nosso chakra plexo solar. Plexo.
plexo solar fica entupido. Lembra quando entope a pia? Ou entope um tanque? Ou entope um ralo? Fica assim, fica entupido. E aí, ele começa. Aí, ao contrário, ele não gira mais lentamente, ele gira para a direita, continua girando. Mas ele acelera mais. É a defesa, vamos dizer, dele, né? Que está entupido. Então, ele começa a girar muito rápido. Estava girando assim, normalmente. Aí começa, né? Girar rápido, muito rápido. Além do normal. Então, esse girar muito rápido do plexo solar devido ao medo, aos vários medos, à ansiedade, ela resulta em que a pessoa sente irritabilidade, tem insônia, tem insegurança e outras coisas que ela pode sentir. Então, as pessoas às vezes dizem, mas eu não consigo dormir, não consigo dormir. Nem sabe por quê. Não tem preocupações, acha que não tem, mas tem, porque ela está com medo de sair, ela está com medo disso, daquilo, está com medo de perder o marido está com medo de perder o emprego, né? Geralmente é a mulher que tem medo de perder o marido, os homens não parece que não se preocupam tanto, né? Em perder a esposa. Em algumas exceções, mas a maioria acho que não. Então, o que é que a pessoa tem que fazer? Ela tem que mudar o seu interior. Ela tem que fazer alguma coisa para não sentir mais esse medo. A culpa, aí no caso, não é dos obsessores. Aí a pessoa pode pensar assim: eu estou sendo obsidiada. Não. É a própria pessoa, devido a esse sentimento do medo. É um problema emocional. Nós é que criamos isso. Aí esse medo é contínuo. Ela não procura tirar esse medo, não faz a reforma íntima, não procura tirar. Aí então continua. Passa ano, passa ano, passa ano e continua. Aí esse medo e essa ansiedade, além do lixo tóxico na nossa aura e no entupimento do plexo solar, ela dá problemas físicos, circulatórios, enfarte do miocárdio, viu? Então, muita gente tem problemas circulatórios, vai ao médico e não fica boa, não, toma remédio e não resolve, porque ela tem que retirar esse medo dela. Quando a gente vai no médico, gente, isso é experiência, quando a gente vai no médico, toma isso, toma aquilo, e sabe que outras pessoas que tiveram aquela doença e ficaram boas ou melhoraram, dependendo da doença, e você não consegue ficar bom. Alguma coisa está errada. Alguma coisa, a possibilidade é ser espiritual, mas nem tudo são os obsessores, né? Nem tudo, como está explicando aqui, né? Então, o Mago Criptrus diz que os nossos protetores não podem fazer nada. Não adianta rezar, não adianta pedir, nada pode ser feito. Somente a própria pessoa é que pode se autocurar, retirando esse medo para sempre.
Bom, agora eu vou falar aqui, o resto das anotações eu vou ler depois. Vou ler depois, agora vamos lá. Você pode perguntar. Bom, tudo bem, o Mago Cryptos falou isso, mas como é que a gente faz para tirar esse medo? Tem um monte de gente que eu sei que está perguntando isso. Bom, vocês já escutaram falar em... Isso é a minha sugestão, né? Vocês já escutaram falar em lavagem cerebral? Então, a gente tem que fazer isso com a gente mesmo. Bom, você está com medo de sair na rua, cheia de medo. Aí olha para um lado, para o outro, ai, medo de ser assaltado. A gente pode ficar de olho para se prevenir. Se você acha que está vindo uma moto suspeita e está com o portão ainda não fechou, entra dentro de casa e espera. Mas não é sentir medo, é ter um cuidado, uma prevenção. Gente confunde, não precisa sentir medo para fazer um tipo de coisa dessa, tá? Bom, aí você está sentindo, aí você diz para você mesmo, eu não tenho medo. Ou você diz, eu não tenho medo de ser assaltado hoje, ou eu não tenho medo, ou eu não tenho medo de nada. Lógico que não é. Ao proferir essa frase naquele momento, você vai ficar curado. Você tem que fazer isso durante dias seguidos, meses, em algumas pessoas anos, até somatizar dentro da gente. É como se você estivesse colocando várias partículas do não medo dentro de você, porque nós somos co-criadores. Eu lembro que, devido ao ambiente que eu vivi, problemas lá fora, muito assim séria e também um pouco de tristeza. E um dia eu resolvi, sempre que eu saía, eu lembrava. Até que eu nem faço mais, mas eu fazia muito. Eu sou alegre, eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou feliz. Mentalmente. Andando na rua, vocês podem fazer esse tipo de coisa. Vai na rua, mas não se distraia, né? Não é para você ficar distraído. Eu não tenho medo de ser assaltado. Eu não tenho medo de ser assaltado. Porque as pessoas até que têm medo de ser assaltadas, parece que elas atraem, né? Atraem, são assaltadas. Tem gente que é assaltada mais de uma vez. Ou, às vezes, por merecimento, a gente não sabe. Tem gente que é assaltada por merecimento também, né? Então, é dizer isso. Você tem medo que teu marido te abandone? Porque você está vendo certas coisas, acha que ele está te traindo. Não fique com medo, não sinta medo. Diga para você mesmo, não tenho medo nenhum que ele me traia. Aliás, eu não tenho medo de nada, nada. Pronto, já dei a dica, porque só assim funciona. Porque você vai dizer, saia esse medo de mim, saia esse medo de mim. Sei lá, pode ser também uma opção. Desejar que o medo saia também não é suficiente, você tem que fazer alguma coisa. Alguma coisa. Ou então, vá a um psicólogo, converse com ele, seja franco, diga que tem medo disso e daquilo e ele vai te ajudar. Eu creio que ele deve saber como te ajudar para tirar esse medo. Olha agora o que acontece quando... Então, era o que acontecia aqui em casa, né? O Mago Cryptos falou também o seguinte: há vários lugares que há uma egrégora de medo. O que é? São as energias que a gente emite, que são compostas de partículas e formam uma egrégora, uma concentração. Então, um ambiente em que haja briga todo dia, ou que seja briga só uma vez por semana, né? Vai formando. Ali vai ter a contraparte dali do ambiente, você não vê, mas tem. Certo?
E muitas pessoas pedem ajuda aos desencarnados, mas você é uma pessoa que tem medo deles. Eles, então, não se aproximam de você. Por que os desencarnados não podem se aproximar de pessoas que têm medo, ansiedade? Porque a mente dos desencarnados, nós aqui da matéria, porque a nossa mente, que tem medo e ansiedade, ela atrai a mente dos espíritos desencarnados. E o cérebro, a cabeça do espírito que está ali, ou se preferir a mente do espírito, fica colada na nossa cabeça, ele fica ali, porque a nossa mente puxa, por causa do medo, ela puxa. Então, eu não estou errada quando disse anteriormente que a pessoa que tem medo de ser assaltada geralmente é assaltada. Então, eu não estou errada, que ela está atraindo. Então, a cabeça do espírito, a mente do espírito, porque o espírito tem cérebro, tem tudo, viu, gente? Então, ela fica colada na pessoa. Aí, o que é que acontece? A pessoa fica com mais medo ainda. Então, eles não podem ficar perto dessa pessoa, porque ela vai sentir medo também da presença. Quantas pessoas, às vezes, são médios, não descobriram que são, mas são médios e sentem presença, e dizem fantasma, e ficam apavoradas. Então, aquela pessoa, às vezes, vem para ajudar e não pode ajudar. Ela vai ficar com mais medo ainda. Porque os nossos pensamentos atraem as companhias espirituais, né? A gente tem que adquirir o equilíbrio. A gente tem que se amar a si próprio em primeiro lugar. Bom, a gente ama a Deus em primeiro lugar, depois. A gente ama, porque quem não se ama não consegue amar o próximo. Isso foi dito pelo mago Criptrus. Ame a si mesmo e depois, assim você conseguirá amar ao teu próximo. Porque a gente sentindo esse medo, a gente se auto-obsidia. Nós somos os nossos próprios obsessores. Mago Criptos também diz o seguinte: não tente controlar ou não controle ninguém. Isso é uma imaturidade, uma infantilidade da pessoa. Não se deve controlar filhos, esposo, esposa, marido, mulher, tios, irmãos, amigos, nada. Pessoas que querem obrigar os outros a ir em lugares que ela gosta e o outro não gosta. Também, né? Ela não gosta, ela se sente bem. Ou que aquela pessoa vá sozinha ou que arrume outra companhia. Eu, por exemplo, sempre que tinha, assim,
amizade, a companhia para ir a um cinema, eu via sempre o que eu não gostava. Cortei, eu digo, nunca mais vou com ninguém. Eu passei aí sozinha. Por que eu era obrigada a ver aquela droga se quando eu convidava para ir um tipo de filme que eu gostava, a pessoa não aceitava? Então, vai tomar banho que eu fico na minha, certo? Então, porque quando você controla uma pessoa, você está tirando o verdadeiro ser dela, quer dizer, está tolhendo como ela é. Ela depois já nem vai saber como ela é mesmo. Você corta, bloqueia aquela pessoa. Um exemplo eu vou te dar, por exemplo. Você está tomando um café com leite, um café, pãozinho, e aquela pessoa ali está molhando o pão dentro do café. Bom, café fica mais simples, né? Café. E começa, molha o pão ali. Mas por que eu não estou com vontade de molhar o pão? Eu quero comer o pão sequinho lá, com o que eu passei no pão. Vou molhar, vai ficar com gosto de café. Insiste, controla. Não molha! Aí você, para não estar ouvindo aquilo toda hora, acaba fazendo. E aquela pessoa é tão chata, mas tão chata, que dentro da tua família é tão chata, que você acaba fazendo o que ela quer, que ela está te controlando. Agora, não vamos confundir isso com educação, educar as crianças. Por exemplo, a criança que quer ficar o dia todo no videogame, ou o dia todo no computador. Não. Aí tem que ter um controle. Papai, a mamãe vai dizer, não, meu filho, você fica 2 horas no computador, porque o resto você tem que estudar. Você tem que estudar e você tem que ir lá não sei onde, você tem que, né, tarefa lá dele. Não vamos confundir, porque as pessoas geralmente não raciocinam. Elas botam tudo ao pé da letra e aí fazem, desculpa a palavra, mas fazem merda mesmo, tá? Notar também que uma criança está com medo de alguma coisa, tem que aconselhar, tem que fazer, de alguma maneira, ela não ter medo também, senão ela vai ser um adulto com aquele medo toda a vida, né? Também. Mas o controle, uma pessoa te diz, está pagando muito de luz aqui, a luz é cara, vamos controlar a luz, vamos apagar aqui. Isso é outra coisa, isso é necessário. Não confunda as coisas. Tem muita gente aí pitolado, confunde tudo. Bom, então vamos lá. Então, essa pessoa que controla o irmão, o filho, o marido, a mulher, o tio, a tia, o amigo, o vizinho, ela torna-se uma pessoa vampira de energias. E agora o mago Cryptos também falou sobre o ambiente, como eu estava falando da egrégora, né? Quando há discussões, também, uma egrégora, um outro tipo de egrégora, porque tem várias. A egrégora do medo, a egrégora de briga, a egrégora de praticar uma crueldade além, nem vou falar, tal. Bom, então um ambiente que você briga, como eu estava falando anteriormente, briga todos os dias, ou uma vez por semana, mas briga. Tá lá. O cara já está saturado ali, a pessoa saturada de tanta briga ali. Sabe o que é que forma? O mago Cryptos diz que se formam bolhas vermelhas pairando no ar. Lembra a bolha de sabão que a gente pega no canudinho? Essa, aquela coisa linda, né? Tem até alguns gatinhos que gostam, fica com a patinha batendo naquilo, querendo pegar a bolinha. Só que essas bolhas
quando há discussão, essa energia que sai das pessoas que estão discutindo, seja dentro de casa, seja na rua, né? Forma bolhas vermelhas que ficam assim, ó. Quando essas bolhas entram em contato com o campo áurico, né? Nossa energia, fica-se com mais vontade ainda de brigar. E aí começa a puxar mais briga, puxar mais briga, puxar mais briga. E vai formando aquela egrégora, vai ficar aqueles negócios zanzando ali. No dia seguinte, outra vez, e no outro dia, outra vez. Aí, as coisas vão piorando cada vez mais, nesses lugares onde tem muita briga. E aí, o que é que acontece? Os espíritos que nos ajudam não têm como fazer nada. Não tem como resolver. Nem adianta pedir a Jesus, que Jesus não tem como resolver. Não tem como fazer oração. Não resolve nada, nem pedir ao Criador. Porque fomos nós que fizemos isso, que criamos. Gente, nós somos co-criadores. Criamos essas bolhas vermelhas. Cabe a nós mesmos desfazer isso com a mudança interna. Você mesmo tem de se curar. Você não nasceu para sofrer, ou ficar triste, ou brigar. Você não é obrigado. Deixa eu ver aqui. A ficar sofrendo. Sair disso é. Se você tiver que tomar uma decisão para sair dessa, não é pecado como certas religiões te ensinou. O Mago Criptos disse isso. Não sou eu que estou falando. Não é pecado. E não é pecado se auto-amar. Pecado é uma crença limitante que foi imposta para controlar as pessoas, porque aí as igrejas fizeram tudo para nos controlar também. Bom, então, vamos lá, então, um exemplo. Briga todo dia. Marido e mulher casaram na Igreja Católica, até que a morte nos separa, e tá aquela coisa toda. Então, ela, como é muito católica, então ela aguenta as brigas, aguenta até uns tapas na cara, fica com o olho preto, né? Do soco, porque os homens adoram dar soco no olho das mulheres, não sei porquê, já vi muitas assim, até quando era criança, passava na rua e via. Mas ela fica pensando, não, mas eu jurei na igreja. Se você tiver que tomar uma decisão para procurar ser feliz, não é pecado. Não é pecado, tá, gente? A pessoa tem o direito de ser feliz. Agora também vou aproveitar e falar no problema de homossexualidade e lesbianismo, ou aquela outra que se veste travesti, não é travesti, é travesti, sei lá. Bom, a pessoa, alguns que vieram com essa opção sexual, uns vieram por karma, para aprender a não debochar, a não surrar o outro ou não matar o outro na vida passada. Então, ele vem para passar tudo que o outro passou. Mas também vão debochar dele, vai ter problemas com a família. Então, ele vem com isso.
Outros escolhem por experiência, e outros querem ser mesmo. Ou o espírito dele, embora seja também masculino, mas ele tem uma tendência mais feminina. Então, quando reencarna, ele vem também com isso. Então, várias modalidades que acontecem. Então, é o seguinte. Então, vamos lá. Um casal gay, um casal de sapato grande, né? Sapatão. Falasse mais popular, que é para entender melhor. Sei lá, olhou, se sentiu atraído. A outra parte que nem pensava nisso, não sabe lá por que, também, de repente, se sentiu atraída e vão viver juntos. Preste atenção, não é permitida a promiscuidade. Falando em casais que vão morar juntos, ou se não morar juntos, tem sempre aquele certinho, mesmo que seja essa opção sexual. Gente, pai, mãe, criador primordial quer ver os seus filhos felizes. Se essas duas pessoas são felizes, ninguém tem nada com isso. Ninguém tem nada com isso que são do mesmo sexo, seja homem ou seja mulher. Mulher, mulher, homem, homem, o outro que gosta de se vestir, né? Mulher. Ou vice-versa também, mulher que gosta de se vestir de homem. Porque o espírito está projetando isso. Em animais tem, eu já vi em gato. Ele transar com o macho, já vi. E tinha gato ali, mas ele foi lá. Então, ninguém tem direito de estragar a felicidade do outro. Ninguém tem direito de dar conselhos a uma pessoa ou a um casal com a intenção de os separar, porque acha que está fazendo bem. Ninguém tem nada com isso. As decisões têm que ser entre essas duas pessoas. Marido ou mulher, homem, homem ou mulher, mulher. Salvo quando um desses chega numa amizade e pergunta: o que você acha? Eu estou com vontade de fazer isso. Aí você explana para outra pessoa. Bom, ela também pode dar a sua opinião, ou não dar opinião, né? Ou pode dizer, não, isso é com você. Mas ela pode contar certos detalhes, e para contar certos detalhes que a outra vai saber o porquê e pode até achar que está certo, né? Também tem isso. Não vamos ser radicais também. E outras pessoas dizem, não, você tem que ficar com o teu marido, porque é muito difícil uma mulher ficar sozinha, não, você tem que aguentar. Ou a família, um irmão, uma irmã, não, você tem que ficar com ele, você casou com ele, tem que ficar com ele. Nada disso. Nada disso. Todos nós temos o direito de procurar a nossa felicidade. Se o materialista se sente mais feliz por ser materialista, que só pensa em ganhar dinheiro, que seja, ele é feliz. Agora, quando falecer, infelizmente, ele vai sofrer as consequências. Porque ele vai saber que a vida continua e ele vai ficar zonzo, ele vai ficar perdido se ele não tiver amparo espiritual lá do outro lado, ele vai se ferrar. Porque ele foi muito materialista, mas ele sentia feliz, dizia ser feliz aqui. Se uma pessoa quer seguir uma determinada profissão, ninguém, nem pai, nem mãe, nem ninguém tem o direito de tolher essa pessoa, dizer, não, essa profissão não presta. Você não vai ganhar muito dinheiro com isso, está muito saturado.
Um dia eu comentei com uma senhora que era da Chenue, que a minha vontade era colocar um centro espírita. Caraca, ela botou 1000 dificuldades. Me apresentou 1000 dificuldades, que eu até fiquei assim, poxa, Bom, como eu também não tinha, né? Aí um dia eu fui me consultar até num guia ali no médio, que eu estava com vontade, mas ele disse simplesmente, você tem que ter uma egrégora. Eu não entendi e esqueci de perguntar se a egrégora era assim, pessoas, né, comigo trabalhando, ou se era egrégora espiritual. Então eu fiquei quieta, não fiz mais nada, disse, bom, deixa para lá, tudo bem. Mas aí foi uma informação espiritual, né? Essa pessoa colocou, talvez ela tivesse muito interesse de eu ser da Chinue, e aí ela estava barrando para, mas eu nunca tive interesse de entrar para a igreja Chinue. Então ninguém tem direito de interferir, de comandar o outro. Caso da amiga. Uma amiga está satisfeita, vai lá no salão de beleza, corta seu cabelo como ela quer. Ela encontrou um cabeleireiro que corta como ela quer. Ela está satisfeita, amiga. Eu vou te levar lá no salão porque tá. Não, mas não precisa. Não, eu vou te levar lá no salão. Retirando. E ela foi lá, cortou o cabelo e não gostou nada. Ora, se essa amiga que estava satisfeita e não ficar mais satisfeita, perguntar a outra amiga, você sabe de um salão que corte assim, um cabelo direitinho? Porque eu não estou gostando lá do meu salão mais, não. É outra coisa, aí você dá a tua opinião ou te indica, ou leva lá no teu salão. Agora, querer mandar nos outros, querer mandar até nos passeios que você quer dar, nós fomos feitos individuais. Estamos ligados ao Criador, mas ao mesmo tempo nós somos individuais e agimos individualmente. Tanto que quando você mora com um companheiro, marido, mulher ou com outra pessoa, às vezes é difícil, né, se adaptar porque cada um de nós tem a sua individualidade. Então, às vezes é difícil, né, coordenar, né, as coisas entre os dois. Ninguém tem direito de... Olha só, esses países, mas não se iludam, porque países democráticos como Brasil, Estados Unidos e outros, ainda existe isso. Como existe nesses países árabes e até alguns lugares da Índia, né? Os pais determinam com quem você vai casar. A pessoa não sente nada por aquela pessoa, nem uma simpatia assim visual, né? Porque o certo é a gente se atrair pelo interior da pessoa, mas nós estamos na terceira dimensão, não adianta. A gente olha assim, acha, legal e tal, né? E essa pessoa nunca vai ser feliz, porque ela foi obrigada a casar. E o homem se acha poderoso, machista, se acha ótimo, bem, porque aquela serve de colchão para ele, né? É colchão, né? Serve de colchão para ele. Ele faz as suas necessidades, se alivia sexualmente, ela serve de colchão dele e tá bem. E às vezes ela, em algum lugar que ela esteja, olha para alguém e sente algo diferente e não pode
ser feliz por aquela pessoa que ela sentiu algo que ela sente que poderia ser feliz, porque foi prometida aquele homem. Há várias maneiras de arrumar casamento, né? Eu, quando 20 e poucos anos, muita gente tentou arrumar marido para mim. Conhecidos meus filhos. Então, eu não sentia nada, por que eu ia, né? Então, né? Eu era quietinha e rebelde ao mesmo tempo. Quietinha, mas nas minhas, sabe, o meu pensamento era, não ia assim, não. Mas, então vem aquela história do cara dizer para você. Tem uma determinada raça que eles dizem sempre, quando a gente fala assim, eu não sinto nada por você, eu não quero continuar o namoro, não. Aí o cara de uma determinada raça fala assim, mas o amor vem com o tempo. O amor está confundindo, né? Confundindo o amor, a gente sente o amor por todas as pessoas que têm o amor incondicional desenvolvido. Eu poderia, até dizendo isso para ele, eu estava, acho que praticando o ato de amor, não estava enganando o cara, né? Eu dizia que o amor vem depois. É a atração que a gente sente. Existe uma atração. Se você não sente, por que você vai ficar com um cara que não sente? Ou uma atração pela beleza, às vezes acontece e também não dá muito certo, né? Algo mais, tem que sentir algo mais, né? Então, a mulher é muito prejudicada. Até hoje ela é muito prejudicada quanto a isso. E tem homens também que são obrigados a casar também com quem eles não querem, principalmente na Idade Média, naquela época dos reis, das rainhas, para unir, né? Unir a filha de um rei com o filho de outro rei, era política na época, aquela política, né? Porque havia guerras e era conveniente fazer isso. E aí o que acontecia? Aí o filho do rei casava, a filha do outro rei casava, e a parte, como geralmente não dormiam no mesmo quarto, cada um tinha o seu quarto separado, se uniam quando queriam, né? E a parte eles tinham os amantes. Ele tinha a amante e ela tinha o amante, que geralmente eram pessoas ali mesmo do palácio, né? Quer dizer, por um absurdo, por um controle desses pais reis. Bom, gente, será que eu consegui passar de uma outra maneira, mas passar a mensagem do Mago Cryptus? Mago Cryptus lá de uma dimensão muito evoluída. Bom, vou ficar por aqui e até o próximo vídeo.